Pare o carro. Pare agora. Arthur Bellingham não gritou. A voz saiu baixa, quase despedaçada, como a de um homem que acabou de perceber que perdeu algo que jamais recuperará. O motorista obedeceu sem questionar. O sedã preto encostou no acostamento de uma estrada vazia nos arredores de Richmond, com o motor ainda ronronando contra o silêncio brutal daquela madrugada de dezembro. No banco traseiro, o bilionário segurava o filho nos braços. O menino tinha 8 anos, pesava menos do que deveria e respirava com uma dificuldade que fazia cada segundo parecer uma negociação com a eternidade. Os lábios dele estavam azulados, os olhos fechados, e o monitor portátil que a equipe médica havia instalado naquela manhã apitava com uma frequência que qualquer pai entenderia sem precisar de diploma. O tempo estava acabando. Foi nesse instante que o motorista fez algo que nenhum funcionário daquela casa jamais ousaria fazer. Ele desligou o motor, tirou o cinto, virou o corpo inteiro para trás e olhou diretamente nos olhos do homem que assinava seu salário. Senhor Arthur, eu sei para onde o senhor precisa ir. E não é para o hospital. O bilionário ergueu o rosto. A confusão nos olhos dele era tão profunda que por um momento pareceu que ele havia esquecido onde estava, quem era, o que significava carregar aquele sobrenome que aparecia em prédios, contratos e manchetes de jornal. Ali, naquela estrada escura, ele era apenas um pai assistindo seu filho se apagar. Mas para entender, como Arthur Bellingham, um dos homens mais poderosos da costa leste dos Estados Unidos, chegou àquele banco traseiro com o filho morrendo nos braços e um motorista recém-contratado lhe dizendo para onde ir, é preciso voltar alguns meses. E talvez a melhor pessoa para contar essa história seja alguém que esteve presente em cada capítulo dela, mesmo nos que ninguém viu. Meu nome é Donna Ruth. Quando tudo isso aconteceu, eu tinha 68 anos e trabalhava como governanta na propriedade dos Bellingham há 23. Vi Arthur quando ele ainda era um rapaz inquieto que dormia no escritório porque não tinha dinheiro para voltar de táxi. Vi a empresa crescer, vi o primeiro milhão, vi o casamento, vi o nascimento do menino, vi o divórcio, vi tudo aquilo que as capas de revista celebram como sucesso e tudo aquilo que elas convenientemente escondem. Antes de mergulharmos nessa história, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Acomode-se, porque o que aconteceu naquela família vai abalar tudo o que você acredita sobre o que realmente protege um filho. Arthur construiu seu império do zero, e essa não é uma expressão figurada. Ele cresceu no subúrbio industrial de Baltimore, filho de um mecânico que bebia demais e de uma mãe que rezava baixinho enquanto escondia os hematomas com manga comprida. Saiu de casa aos 17 anos com uma mochila e um ônibus intermunicipal. Dormiu em abrigos. Trabalhou em docas. Lavou o chão de restaurante. E em cada um desses lugares, enquanto os outros descansavam, Arthur estudava. Lia tudo o que encontrava sobre mercado financeiro, sobre logística, sobre oportunidade. Aos 24, conseguiu um estágio numa corretora pequena. Aos 29, já tinha sua própria firma de investimentos. Aos 40, Arthur Bellingham era dono de um conglomerado que operava em 7 estados, com participações em tecnologia, imóveis e infraestrutura portuária. O nome dele não aparecia apenas em revistas de negócios, aparecia em listas de influência política. Mas o preço que ele pagou por tudo isso era cobrado em uma moeda que nenhum balanço financeiro registra. Arthur não sabia ser pai. Ele sabia fornecer, sabia providenciar, sabia garantir que o filho tivesse a melhor escola, o melhor plano de saúde, o melhor quarto, os melhores brinquedos, mas estar presente, realmente presente com o corpo e a alma no mesmo lugar, era algo que ele nunca aprendeu. Talvez porque nunca ninguém tivesse feito isso por ele. O pequeno Benjamin, todos na casa o chamavam de Ben, nasceu num parto complicado que quase custou a vida da mãe. Laura, a esposa de Arthur, nunca se recuperou emocionalmente daquele trauma. O
Casamento desmoronou em menos de 3 anos. Quando ela foi embora, levou consigo apenas uma mala e uma carta na mesa da cozinha que dizia: "Eu não consigo competir com um fantasma chamado trabalho." Arthur leu aquela carta uma única vez. Depois guardou na gaveta do escritório e nunca mais tocou no assunto. Dobrou a carga de trabalho, triplicou as reuniões e transferiu para mim, sem jamais pedir formalmente, a tarefa silenciosa de criar seu filho. Eu aceitei, não por obrigação profissional. Aceitei porque aquele menino me conquistou no primeiro instante em que segurou meu dedo com a mão inteira e sorriu como se eu fosse a pessoa mais importante do planeta. Ben era uma criança luminosa. Tinha os olhos castanhos da mãe e a teimosia obstinada do pai, mas carregava algo que nenhum dos dois possuía, uma gentileza natural que desarma. Ele agradecia os funcionários pelo nome. Desenhava cartões de aniversário para o jardineiro. Perguntava à cozinheira se ela estava cansada. Aos 7 anos, era o tipo de criança que fazia adultos endurecidos pararem e se perguntarem onde foi que perderam aquela pureza. Mas algo começou a mudar nele pouco antes de completar 8 anos. No início foram coisas pequenas. Um cansaço que aparecia no meio da manhã, quando antes ele corria sem parar até o almoço. Depois vieram as tonturas. Numa terça-feira, ele desmaiou no corredor da escola e bateu a testa no chão. Arthur despachou um helicóptero em 20 minutos e levou o filho para a melhor clínica particular da Virgínia. Os exames iniciais não encontraram nada conclusivo. O pediatra disse que poderia ser anemia, estresse infantil, crescimento acelerado. Arthur aceitou o diagnóstico porque era conveniente, porque era simples, porque cabia na lógica de um homem que acreditava que problemas grandes vinham com nomes grandes. E se o médico não deu um nome assustador, então não havia motivo para se assustar. Eu não aceitei. Eu via aquele menino todos os dias. Via como a cor do rosto dele estava mudando. Via como ele parava no meio de uma frase e apertava os olhos, como se uma dor surda passasse por trás deles. Via como ele passou a dormir cada vez mais e a sorrir cada vez menos. Tentei falar com Arthur 2 vezes. Na primeira, ele me ouviu com educação e disse que os médicos estavam monitorando. Na segunda, não me ouviu. Atendeu o telefone no meio da minha frase e saiu da sala. E foi exatamente nessa fresta de silêncio, entre a negligência involuntária de um pai ausente e os sinais que um corpo infantil mandava sem que ninguém decodificasse, que uma peça inesperada entrou no tabuleiro. Elias, o novo motorista. Ele foi contratado como substituto temporário após o chofer titular sofrer um acidente doméstico. Chegou com um currículo modesto, roupas simples e uma educação calma que destoava de tudo naquela casa. Não tentava impressionar, não falava demais. Cumprimentava a todos com um aceno respeitoso e fazia seu trabalho com uma precisão silenciosa. Mas eu reparei em algo que ninguém mais notou. Na primeira semana, quando Elias levou Ben à escola e o menino desceu do carro cambaleando levemente, o motorista não ligou o motor para ir embora. Ficou parado, observando a criança atravessar o pátio com aqueles olhos que pareciam ler o que estava escrito nas entrelinhas do corpo de alguém. Eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem já viu sofrimento de perto e aprendeu a reconhecê-lo antes que ele grite. Se essa história já despertou algo dentro de você, talvez porque você também conhece o peso de assistir alguém que ama enfrentando algo maior do que qualquer recurso humano consegue resolver. Se inscreva no canal, porque o que aquele motorista descobriu sozinho, observando em silêncio o que os melhores especialistas pagos por uma fortuna não conseguiram enxergar, foi apenas o começo de uma cadeia de eventos que ninguém naquela mansão estava preparado para enfrentar. As semanas que se seguiram provaram que a intuição de uma governanta velha vale mais do que qualquer laudo apressado. Ben piorou. Não de forma dramática como nos filmes,
mas do jeito que a vida real destrói. Devagar, em camadas, roubando uma função de cada vez. Primeiro, ele parou de desenhar, porque os dedos tremiam. Depois parou de comer sozinho porque a colher caía. O menino que corria pelo jardim agora precisava de ajuda para se sentar na cama. E os olhos, aqueles olhos castanhos que iluminavam qualquer cômodo, começaram a se apagar como velas numa sala onde alguém esqueceu de fechar a janela. Arthur finalmente acordou. Não por escolha, por desespero. Numa madrugada encontrei o bilionário descalço no corredor, carregando Ben para o banheiro porque o menino havia vomitado sangue. A expressão no rosto de Arthur naquela noite me assombra até hoje. Não. Era medo. Era a face de um homem descobrindo, aos 52 anos, que existe uma categoria de problema que não respeita patrimônio líquido. A partir dali, o dinheiro jorrou como uma represa rompida. Arthur trouxe geneticistas da Alemanha, hematologistas do Japão, uma equipe inteira da Suíça, que operava com protocolos experimentais que nem tinham nome ainda. A mansão se transformou numa ala hospitalar privada, monitores nos corredores, enfermeiras em turnos de 12 horas, um arsenal farmacêutico no porão que rivalizava com qualquer farmácia de hospital. Mas cada novo especialista trazia consigo a mesma sombra disfarçada de profissionalismo. Eles examinavam os resultados, cruzavam os dados e depois pediam para falar com Arthur em particular. Eu não precisava estar na sala para saber o que diziam. Bastava observar o pai quando saía dessas reuniões. Os ombros 1 centímetro mais baixos, o maxilar um pouco mais travado, a luz dos olhos 1 grau mais fraca. O diagnóstico final chegou numa quinta-feira cinzenta, uma síndrome degenerativa tão rara que havia menos de 200 casos documentados no mundo. O corpo de Ben estava atacando a si mesmo, uma guerra celular silenciosa, que a ciência conseguia descrever com precisão, mas não tinha a menor ideia de como parar. O chefe da equipe médica, um suíço de cabelos brancos que cobrava $80 mil por consulta, sentou diante de Arthur na biblioteca e disse com aquela serenidade treinada que os médicos usam quando já desistiram: Sr. Bellingham, fizemos tudo o que a medicina atual permite. Recomendo fortemente que o senhor comece a considerar cuidados paliativos. Proporcionar conforto ao Benjamin é o gesto mais humano que podemos oferecer neste estágio. Cuidados paliativos, conforto, estágio. Palavras que significam uma única coisa quando ditas naquela ordem: desistam. Arthur demitiu o suíço naquela mesma noite. Demitiu os alemães na manhã seguinte. Gritou com o último especialista japonês pelo telefone e jogou o aparelho contra a parede do escritório. Depois se trancou por 2 dias. Não comeu, não dormiu. Não atendeu ligação de ninguém. Enquanto isso, algo que ninguém percebia acontecia nos bastidores invisíveis daquela casa. Elias continuava fazendo sua rota diária. Levava materiais médicos, buscava remédios na farmácia hospitalar, transportava amostras para laboratórios, tarefas mecânicas que qualquer motorista faria no automático. Mas eu reparei que toda vez que ele passava pelo quarto de Ben, toda manhã, sem exceção, ele diminuía o passo. Encostava a mão na parede ao lado da porta fechada. Fechava os olhos por 3 segundos e então seguia andando como se nada tivesse acontecido. Na terceira vez que vi aquilo, entendi. Ele não estava descansando. Estava orando. E numa daquelas noites em que Arthur se trancou no escritório e a mansão mergulhou num silêncio de velório, Ben me chamou com a voz fraquinha que mal alcançava o corredor. Quando cheguei ao quarto, o menino segurava meu pulso e sussurrou algo que plantou um arrepio na minha espinha e não saiu mais. Dona Ruth, o moço do carro. Ele cantou para mim hoje uma canção no caminho do hospital, e pela primeira vez a minha cabeça parou de doer. Naquela mesma noite, enquanto o bilionário naufragava, sozinho no desespero e a ciência assinava sua sentença de rendição, eu olhei pela janela da cozinha e vi Elias sentado no banco do jardim,
debaixo do frio cortante de dezembro, com as mãos unidas e os lábios se movendo em silêncio. Ele ficou ali por mais de 1 hora, e quando finalmente se levantou e caminhou de volta aos aposentos dos funcionários, a expressão que ele carregava não era de tristeza nem de dúvida. Era de alguém que já sabia o que precisava ser feito e estava apenas esperando a hora certa para agir. A hora certa chegou 3 dias depois, e chegou da pior forma possível. Era uma sexta-feira, pouco antes da meia-noite, quando o monitor ao lado da cama de Ben disparou um alarme que cortou a mansão inteira como uma lâmina. Eu estava na cozinha preparando um chá que sabia que ninguém beberia. Larguei a xícara no balcão e corri. Arthur chegou antes de mim, descalço, com a camisa amarrotada de 2 dias, os olhos inchados de quem não dorme e não chora, apenas aguenta. A saturação de oxigênio do menino havia despencado. Os lábios estavam roxos. O peito oscilava numa respiração tão rasa que parecia estar apenas ensaiando o gesto de respirar, sem realmente conseguir. A enfermeira do turno noturno trabalhava com as mãos rápidas, ajustando válvulas e tubos, mas o tremor nos dedos dela entregava o que a boca profissional evitava dizer. Arthur agarrou o telefone. Ligou para o serviço de emergência aérea que mantinha sob contrato permanente. A resposta foi um golpe seco. Tempestade severa sobre a região. Todos os voos suspensos por tempo indeterminado. Ligou para o resgate terrestre particular. Rodovias interditadas, 3 acidentes nas vias principais, tempo estimado de chegada imprevisível. Vi o exato momento em que o bilionário entendeu que o dinheiro não viria resgatá-lo. Foi como assistir um edifício de 100 andares implodir em câmera lenta, a estrutura inteira cedendo de dentro para fora, andar por andar, certeza por certeza, até sobrar apenas a poeira de um homem que não sabia mais a quem recorrer. Foi quando Elias apareceu na porta do quarto. Ele não estava de pijama. Estava vestido, com as chaves do carro na mão, como alguém que já se preparava antes do alarme soar. Olhou para o menino na cama. Olhou para Arthur. E falou com uma serenidade que não combinava com nada daquela cena. Eu conheço um lugar. Fica a 40 minutos daqui pela Estrada do Vale. A única rota que a tempestade não fechou. Não é um hospital. Arthur ergueu a cabeça devagar. O rosto devastado tentou montar uma expressão de raiva, mas o que saiu foi apenas cansaço. Meu filho está morrendo, e você quer me levar para um lugar que não é hospital? O senhor já tentou todos os hospitais do país. Elias não recuou. Todos disseram a mesma coisa. Eu não estou pedindo que o senhor acredite em mim. Estou pedindo que o senhor aceite que existe algo que ainda não tentou. O silêncio que se instalou naquele quarto durou apenas alguns segundos, mas eu poderia jurar que foram horas. A enfermeira parou o que fazia. Arthur olhou para Ben, para os lábios azulados, para a mãozinha fria sobre o lençol, para o peito que subia e descia cada vez mais devagar. E então olhou para Elias com uma expressão que eu jamais havia visto naquele rosto de negociador. Implacável. Era a rendição. Não a rendição de quem desiste. A rendição de quem finalmente aceita que existe um território além do seu controle e decide entrar nele mesmo sem enxergar o chão. Leva ele. A voz de Arthur saiu partida ao meio. Me leva junto. Faz o que você tiver que fazer. Elias acenou uma única vez. Envolveu o menino nos cobertores com um cuidado que me fez engolir o choro, como se estivesse embalando algo sagrado. Arthur pegou o kit de emergência médica e saiu atrás dele, passando pela porta sem sapatos, sem casaco, sem nenhuma das armaduras que usava para enfrentar o mundo. Eu fiquei parada no corredor, vendo os dois desaparecerem escada abaixo com aquela criança nos braços. A chuva batia furiosa nas janelas. As luzes da mansão piscaram uma vez, depois outra, como se até a eletricidade hesitasse diante do que estava prestes a acontecer. Desci até a entrada a tempo de ver os faróis da SUV cortarem a cortina de água
e sumirem na estrada escura. E ali, segurando o batente da porta enquanto o vento gelado me empurrava para dentro, eu fiz a única coisa que me restava. Fechei os olhos e orei. Não uma oração bonita ou decorada. Uma oração rasgada, feita de medo e súplica, que saiu de um lugar tão fundo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Porque naquela estrada encharcada, dentro daquele carro guiado por um homem que todos consideravam um simples funcionário, algo estava prestes a se revelar. E quando os faróis finalmente iluminaram o destino que Elias havia escolhido, nem Arthur, com toda sua inteligência afiada, estava preparado para entender o que encontraria ali, nem porque aquele motorista sabia exatamente para onde ir naquela noite específica, como se tivesse recebido as coordenadas de alguém que enxergava muito além da tempestade. Os faróis iluminaram um galpão de alvenaria simples, encravado entre árvores que se curvavam sob o peso da tempestade. Não havia placa, não havia estacionamento pavimentado, não havia nada que justificasse aquele lugar no mapa de um homem como Arthur Bellingham. Apenas uma cruz de madeira sobre a porta e uma luz amarelada escapando pelas frestas das janelas. Elias estacionou e desligou o motor. A chuva martelava o teto do carro com uma violência que tornava quase impossível ouvir qualquer coisa. Mas dali de dentro, mesmo abafado pelo temporal, chegava um som. Vozes. Muitas vozes juntas, entoando algo que não era um cântico ensaiado. Era um clamor vivo, orgânico, que parecia brotar do chão como raiz. "O que é isso?" Arthur perguntou, apertando Ben contra o peito. "É uma vigília de oração. Acontece toda sexta-feira à noite." Elias abriu a porta do carro e a chuva invadiu o interior. "Essa gente ora a noite inteira. Sem holofotes, sem câmeras. Só eles e Deus." Arthur hesitou. Olhou para o rosto do filho iluminado pela luz fraca do painel. Ben estava inconsciente, mas respirava. Cada inspiração uma batalha estreita que o bilionário já não conseguia assistir. Sem sentir o próprio peito se fechar, desceu do carro. A lama engoliu seus pés descalços. A chuva encharcou a camisa em 2 segundos. E Arthur Bellingham, o homem que entrava em salas de reunião fazendo o ar mudar de temperatura, empurrou a porta de madeira daquele galpão com o ombro, carregando o filho como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Porque era. Lá dentro, o cenário era tudo o que a vida de Arthur nunca foi. Paredes descascadas, bancos de madeira sem verniz, ventiladores desligados pendurados no teto baixo, e cerca de 30 pessoas, mulheres de mãos calejadas, homens com roupas de trabalho braçal, idosos apoiados em bengalas, ajoelhados no chão de cimento, orando com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Quando a porta rangeu, as vozes foram diminuindo uma a uma, como velas apagadas pelo vento. Os rostos se viraram. Viram um homem encharcado, sem sapatos, segurando uma criança embrulhada em cobertores, com olhos que imploravam algo que a boca não conseguia formular. Um senhor de idade se levantou do fundo do galpão. Caminhou devagar até Arthur. Tinha as mãos grandes e ásperas de alguém que passou a vida levantando peso. Não de halteres, mas de tijolos, de sacos, de cruzes invisíveis. O rosto dele era sereno de uma maneira que não se aprende em seminários. Se aprende em décadas de joelhos no chão. Ele não perguntou quem era Arthur. Não perguntou o que ele fazia ali. Olhou para o menino nos braços do pai, depois olhou para Arthur nos olhos e disse apenas: "Coloca o seu filho aqui." Apontou para o centro do salão, onde o piso de cimento estava gasto de tanto joelho. E depois se ajoelha do lado dele. Arthur obedeceu sem questionar. Pela primeira vez na vida, não precisou de contrato, garantia ou segunda opinião. Depositou bem no chão com a delicadeza de quem pousa um cristal sobre pedra. E então, o bilionário que nunca dobrou os joelhos diante de ninguém, se ajoelhou naquele cimento frio, abaixou a cabeça e deixou que algo antigo e sufocado finalmente escapasse de dentro dele.
Não foi um choro bonito. Foi um desmoronamento. O tipo de pranto que arrasta consigo anos de solidão, de controle forçado, de orgulho disfarçado de competência. Arthur chorou pelo filho. Chorou pela ex-esposa que perdeu. Chorou pelo pai que batia na mãe. Chorou por tudo aquilo que o dinheiro cobriu, mas nunca curou. Às 30, pessoas daquela sala se aproximaram sem pressa. Formaram um círculo ao redor do pai e do filho, e começaram a orar. Não em uníssono, não com palavras decoradas. Cada um na sua língua íntima, no seu tom, no seu ferimento particular, como se cada oração fosse um fio, e juntos estivessem tecendo algo, que nenhum deles conseguiria sozinho. Elias se ajoelhou ao lado de Arthur, e pela primeira vez desde que havia chegado àquela mansão como um motorista substituto sem importância, ele também chorou. Se essa história está tocando algo dentro de você, talvez seja porque existe uma oração esquecida no fundo do seu peito esperando permissão para sair. Não esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu dentro daquele galpão nos minutos seguintes deixou sem explicação até quem nunca acreditou em nada. Porque enquanto aquelas vozes humildes subiam como fumaça pelo telhado rachado, algo começou a mudar no rosto do pequeno Ben. Uma alteração tão sutil que apenas quem estava ajoelhado ao lado dele, com os olhos fixos naquele rosto pálido, implorando por um sinal, qualquer sinal, seria capaz de perceber. E o que veio a seguir não pertence ao vocabulário de nenhum relatório clínico. Já escrito, foi a mão que se mexeu primeiro. Os dedos do pequeno Ben, aqueles mesmos dedos que há semanas não conseguiam segurar uma colher, estremeceram sobre o cobertor. Um movimento mínimo, quase imperceptível, que poderia ser confundido com um espasmo involuntário. Mas Arthur estava ajoelhado, tão perto do filho que sentiu a vibração antes de vê-la. Ergueu a cabeça do chão de cimento com o rosto ensopado de lágrimas e olhou. A cor estava voltando. Não de forma gradual, como uma melhora clínica que se mede em gráficos ao longo de dias. Era como assistir uma fotografia em preto e branco, sendo lentamente inundada de cor, os lábios perdendo o tom azulado, as bochechas ganhando um rosa tênue que há meses havia desaparecido daquele rosto infantil. O peito de Ben subiu, desceu, subiu novamente, com força, com profundidade. Uma respiração real, inteira, como a de uma criança que acorda, de um pesadelo, e puxa o ar com alívio, sentindo que o mundo ainda está ali. Arthur congelou. Não de medo, de algo que ele não possuía vocabulário para descrever. O galpão inteiro pareceu reter a respiração junto com ele. As vozes que oravam foram se calando uma a uma, não porque alguém pediu silêncio, mas porque todos sentiram ao mesmo tempo que algo havia mudado na textura do ar. Era como se uma presença densa e invisível tivesse preenchido cada centímetro daquele espaço, ocupando os vãos entre as pessoas, assentando sobre os ombros de cada um com um peso que não esmagava, sustentava. O senhor de mãos ásperas que havia pedido a Arthur para se ajoelhar estava parado a 2 passos do menino. Suas lágrimas desciam em silêncio, mas o rosto não carregava surpresa. Carregava confirmação. Então Ben abriu os olhos. Não foram os olhos turvos e distantes das últimas semanas. Eram os olhos castanhos que eu conhecia, límpidos, presentes, acesos. Ele olhou ao redor sem entender onde estava. Viu o teto baixo, as paredes descascadas, os rostos desconhecidos formando um círculo ao redor dele. E depois encontrou o rosto do pai. Pai, por que você está chorando? Arthur abriu a boca. Fechou. Tentou novamente. Mas as palavras se dissolviam antes de alcançar a língua. O homem que conduzia conferências internacionais com oratória impecável não conseguia produzir uma única sílaba diante do próprio filho, o chamando pelo nome com a voz lúcida. Ele avançou de joelhos pelo cimento e envolveu Ben com os 2 braços, com uma força desesperada e ao mesmo tempo cuidadosa, como se abraçasse algo que lhe havia sido devolvido por mãos que ele nem sabia que existiam.
O choro que saiu de Arthur naquele momento não parecia humano. Era primitivo, visceral. O som de um homem que esteve à beira de perder a única coisa que dava sentido a tudo, e que agora sentia contra o peito a prova quente e viva de que essa coisa ainda estava ali. O menino levantou a mão e tocou o rosto do pai. Limpou uma lágrima com o polegar. Um gesto pequeno que carregava a gravidade de uma revolução inteira. Elias permanecia ajoelhado a alguns metros, com a cabeça baixa e os lábios se movendo em agradecimento silencioso. As pessoas ao redor começaram a chorar juntas. Não de tristeza, mas daquela comoção rara que acontece quando um grupo de desconhecidos testemunha algo que ultrapassa a compreensão coletiva. Os exames realizados no dia seguinte e nos 5 dias que se seguiram confirmariam o que aquele galpão já sabia. Os marcadores inflamatórios que destruíam o corpo de Ben haviam caído para valores que a equipe médica classificou como estatisticamente incompatíveis com a progressão documentada. O Dr. Whitmore, neurologista contratado por Arthur meses antes, analisou os resultados 3 vezes antes de dizer, com a voz de quem pisa em terreno desconhecido: "Eu posso descrever o que os números mostram. O que não posso é explicar por que eles mudaram." Mas o que surgiu nas semanas posteriores, quando Arthur decidiu investigar quem era realmente aquele motorista que havia aparecido na sua vida como um substituto temporário, revelou uma história por trás da história que ninguém, absolutamente ninguém, esperava encontrar. Arthur descobriu a verdade sobre Elias numa terça-feira, quase 3 semanas depois daquela noite no galpão. Ele havia pedido à sua equipe de segurança que levantasse o histórico completo do motorista. Não por desconfiança, mas porque precisava entender. O relatório chegou em um envelope pardo, e quando Arthur terminou de ler, ficou sentado, em silêncio por tanto tempo que eu bati na porta do escritório achando que algo havia acontecido. Elias Cordeiro não era apenas um motorista. 15 anos antes, ele havia sido pesquisador em medicina molecular no Johns Hopkins, especialista em doenças degenerativas raras. Publicou artigos, recebeu bolsas. Era considerado uma das mentes mais promissoras da sua geração, até que seu próprio filho, Gabriel, de 6 anos, foi diagnosticado com uma variante da mesma síndrome que atacou Ben. Elias fez o que qualquer pai com seu conhecimento faria. Usou tudo o que sabia. Mobilizou colegas, conduziu protocolos experimentais, dormiu em laboratório. Mas a ciência que ele dedicara a vida inteira a construir devolveu o mesmo veredicto que anos depois entregaria a Arthur. Não há solução. Gabriel morreu numa manhã de abril, nos braços do pai, dentro de um hospital que carregava o nome da universidade, onde Elias havia se formado. Depois disso, o pesquisador desapareceu. Abandonou a carreira, perdeu a esposa para o divórcio, vendeu tudo. Passou 2 anos vivendo em abrigos, consumido por uma revolta contra Deus que ele alimentava como quem cuida de uma ferida aberta para que nunca cicatrize. Foi numa dessas noites de fundo do poço que ele encontrou aquele galpão na estrada do vale. Entrou sem motivo aparente, ou pelo que ele achava que não tinha motivo. As mesmas pessoas humildes, o mesmo chão de cimento gasto, o mesmo senhor de mãos ásperas. Naquela madrugada, Elias não orou. Apenas sentou no último banco e chorou até não sobrar nada. Quando amanheceu, o senhor da congregação se aproximou e disse uma frase que reescreveu a vida dele. Deus não tirou seu filho de você. Ele guardou seu filho antes de você. E agora vai usar a sua dor para salvar o filho de outro homem. Elias não entendeu naquele dia, nem no mês seguinte, nem no ano seguinte. Mas algo mudou dentro dele. Uma rendição lenta que transformou raiva em propósito. Ele se reconstruiu nos ofícios mais simples. Trabalhou como zelador, como ajudante de cozinha, como motorista. Nunca mais voltou aos laboratórios, mas nunca abandonou o conhecimento que carregava. E todas as noites, naquele mesmo galpão, ele orava por uma única coisa:
que Deus lhe mostrasse o filho que ele havia sido preparado para ajudar. Quando a vaga temporária de motorista na mansão Bellingham apareceu numa agência comum de empregos, Elias sentiu algo que não soube explicar ao aceitá-la. Uma certeza sem lógica, um chamado sem voz. No primeiro dia de trabalho, ao ver Ben descer do carro cambaleando com os olhos apertados contra a luz, o ex-pesquisador reconheceu cada sintoma com a precisão de quem já havia decorado aquele roteiro da forma mais brutal possível, vivendo-o. Ele soube ali, antes de qualquer exame, o que os pediatras tinham deixado escapar. Arthur leu o relatório inteiro 2 vezes. Depois foi até os aposentos dos funcionários, onde encontrou Elias sentado na cama, lendo uma Bíblia gasta com as bordas desfiadas. O bilionário ficou parado na porta, segurando o envelope com as 2 mãos. Por que você não me disse quem era? Elias o olhou com a mesma calma de sempre. Porque o senhor não precisava de mais um especialista dando opiniões. Precisava de alguém que o levasse até onde o orgulho não deixa ninguém ir. Sozinho, Arthur vendeu 3 empresas naquele ano. Com o capital, fundou um instituto de diagnóstico precoce para crianças de famílias sem acesso à medicina especializada. O primeiro centro foi inaugurado num bairro periférico de Richmond e recebeu o nome de Instituto Gabriel, em homenagem ao menino que partiu cedo para que outro pudesse ficar. Elias nunca voltou à academia. Tornou-se diretor do programa comunitário do Instituto, operando na ponte entre ciência e fé que ele mesmo havia atravessado nos anos mais escuros da sua vida. Ben cresceu saudável, sem nenhuma recaída, e o pedido que fez ao pai quando voltou a andar sem ajuda foi para conhecer o galpão onde havia acordado. Quanto a mim, eu me aposentei no ano seguinte, mas herdei de tudo aquilo um hábito que carrego até o último dos meus dias. Todas as noites, antes de fechar os olhos, eu oro. Não com palavras, ensaiadas, com as que vierem, porque aprendi naquela madrugada de dezembro que Deus não manda respostas pelo caminho que a gente espera. Às vezes, Ele manda um motorista calado, com uma chave de carro na mão e uma dor transformada em bússola. E se essa história fez você lembrar de alguém que está na sua vida sem que você entenda o porquê, ou de uma oração que ficou esquecida no fundo de alguma gaveta do peito, se inscreva neste canal, porque histórias como essa não existem para emocionar e depois serem esquecidas. Elas existem para lembrar que o impossível só precisa de uma coisa para acontecer. Alguém disposto a ajoelhar onde o orgulho se recusa a pisar.